cercado de uma profunda emotividade. Primeiro, porque a música de Armando, ela produziu uma ambiência vibratória bastante acolhedora, favorável ao que nós intentamos nesta manhã conversar com vocês. Nós ficamos pensando sobre o que falar, se nós iríamos mergulhar num ambiente mais técnico, mas de uns 15 dias para cá, eu vim sentindo a necessidade de nós conversarmos sobre sentimentos, sobre a qualidade dos nossos sentimentos, porque eu espero que esse objetivo seja atingido no decorrer da nossa prosa. Perceberemos o quanto isso é importante para os resultados que nós esperamos almejar no serviço do passe, que foram essas as reflexões que nos foram convidados a trazer para os queridos amigos. Eu estou me valendo de uma forma neutra de expressão, porque as mulheres são em número expressivo, e nós outros, encarnados na figura masculina, ainda bem diminuta, né? O que representa uma qualidade espiritual da mulher, a priori, muito mais assim, sutil, elevada, do que nós outros, encarnados ainda numa figura masculina. E o quanto nós, homens, precisamos desenvolver esse aspecto do feminino, principalmente no que diz respeito aos sentimentos, a compromisso. Eu tenho lido muito a respeito... Isso, por favor. Tenho muito lido a respeito do cristianismo primitivo, logo após o retorno do Cristo à pátria espiritual. São obras que foram lançadas a partir de 2015, e é muito impressionante o quanto as mulheres trabalharam e elas não tiveram a sua projeção nas Escrituras. O papel do apóstolo e do discípulo inicialmente era todo voltado para o aspecto masculino. E lógico, tinha uma razão de ser, por questões óbvias de cultura, de local onde a mensagem ela estava sendo trazida para que fosse apresentada ao mundo. Mas na atualidade nós observamos que essa sensibilidade do aspecto feminino da alma é um marco característico do nosso movimento. E aos poucos nós vamos percebendo que até os expositores femininos estão ocupando o seu verdadeiro espaço. Eu assisti recentemente uma exposição da presidente da Federação Espírita do Estado de Alagoas e eu fui às lágrimas, que ela trouxe uma didática, aquela voz que ela mergulha no íntimo de cada um de nós e consegue mexer com aquelas questões que precisamos ainda desenvolver. Feito esse preâmbulo, vamos trazer algumas ideias que elas, eu acredito, estejam dentro do propósito dessa manhã. No início já da elaboração desse trabalho, eu pensei assim, sobre que linha iríamos tratar, ou qual seria o pensamento principal. Eu, como sempre faço, estabeleço a linha mestra do meu pensamento e busquei 3 autores espirituais que eu, lógico, em que pese a diferença que tenho para todos os espíritos que trabalham em prol do Cristo, são 3 espíritos que, por força do que eles apresentaram, seguem sendo, para a minha pessoa, referências. Emmanuel, André Luiz e atualmente Manuel Florando de Miranda. Então, inicialmente, como consideração inicial, e vejam que a obra de referência é O Consolador, e este é um livro que poucos de nós espíritas já debruçamos a atenção sobre ele. É um livro fantástico. É como se fosse um conjunto de perguntas e respostas que são apresentadas a Emmanuel, e ele vem então apresentando o seu entendimento acerca de uma série de proposituras. Nesta obra,
no que diz respeito ao passe, Emmanuel nos afirma que o passe, assim como a transfusão de sangue, representa uma renovação das forças psíquicas daquele que é o objeto da nossa atenção. O passe, portanto, é uma transfusão de energia psíquica. Nós estamos atuando a benefício de alguém. Só que tem uma diferença. Os recursos orgânicos relativos ao passe são retirados de um reservatório limitado. E qual seria o reservatório limitado de recursos orgânicos? O indivíduo que aplica o passe. Então nós, de per si, possuímos uma limitação de recursos para transferir àqueles que demandam a casa espírita em busca da minoração dos seus sofrimentos, da diminuição do estado de perturbação, de ansiedade, em busca de esclarecimento. Mas os elementos psíquicos são do reservatório ilimitado das forças espirituais. Existem outros autores que desdobram essa perspectiva quando afirmam que os curadores, que à época de Kardec eram chamados de magnetizadores, podem efetivamente estabelecer processos de melhora e até mesmo curas, mas se desvinculados de um propósito de agir, não motivado pelo orgulho, pelo desejo pessoal de curar, mas pelo propósito de ser aquele que se vincula ao Cristo para minorar o sofrimento dos que estão deambulando pela face da terra em estados de perturbação. Esses que têm essa perspectiva de que curam por si mesmos são grandes espectadores dos processos obsessivos. E André Luiz desdobra essa perspectiva no livro Nos Domínios da Mediunidade. Porque existem aqueles que têm, dentro da sua estrutura orgânica, uma capacidade curativa fantástica. Em quantos casos nós não conhecemos, estamos aí acompanhando, em que pese não estabelecer nenhum juízo de valor a respeito do ser, o indivíduo possuía um poder curador associado a uma equipe espiritual que em algum momento produziu resultados benéficos pela assessoria espiritual que tinha. Depois, por alguns aspectos pessoais, buscou um outro caminho, a qualidade da assessoria espiritual se altera, invariavelmente o que se encontra lá na frente é sofrimento para aquele que busca esse caminho. Então nós, por nós mesmos, temos um reservatório limitado à nossa saúde, limitado ao nosso estado emocional, limitado à nossa idade. São fatores que interferem nessa atividade, mas vinculados ao psiquismo que encontramos no mundo espiritual, daí poderemos sorver inúmeras possibilidades. Ainda nessa questão do passe, e aí esse é um fator de importante entendimento, porque a partir do momento vocês vão entender a guinada que nós teremos na nossa prosa. Emmanuel assevera: o passe poderá obedecer à fórmula que forneça maior porcentagem de confiança, não somente a quem dá, como a quem recebe. Ou seja, é como se ele estivesse dizendo: olha, a questão do método é algo que a casa vai desenvolver. Embora o movimento espírita tenha o chamado passe padrão, que são aqueles gestos simples que todo indivíduo, uma vez entrado em contato com este método, ele se torna uma pessoa apta a mergulhar com a experiência de aplicação do passe em uma instituição, um grupo coordenado por alguém mais experiente, mas se a instituição possui algum tipo de trabalho especializado, pautado numa ciência, aí é que vem o detalhe. Porque muitos métodos que, por exemplo, eu particularmente observo em algumas instituições espíritas, eu fico me perguntando de onde foi que o indivíduo tirou isso.
Porque, por mais que eu tenha lido, eu não encontro uma referência nem de Alphonse Pouret, que é um grande maquinizador do tempo de Kardec, nem em Mesmer, nem no coronel Alberto de Rochas, ou de Rocher, alguns fazem essa tradução. A gente fica se perguntando, bom, enfim, como um bom mestre, ele vai nos alertar, olha, agora nós não mais discutiremos essas questões relativas ao método. O importante é que o método dê confiança para quem aplica, tanto quanto para quem recebe. Agora é estranho que às vezes, em alguns métodos, nós condicionamos o indivíduo que busca o passe a frequentar aquela casa e começa a estabelecer comparações, porque na casa A tem mais gesticulação do que a casa B, na casa A tem gente estalando dedo, na casa A tem gente fungando, dando triguelique. Então o negócio ali é porreta, o troço lá é quente. Então nós vamos percebendo que quanto mais complexo o método, mais possível estaremos de cometer um equívoco. Porque são tantas as nuances de um tratamento ou de uma aplicação de um passo dessa magnitude de complexidade, que chega um momento que você fica assim, então eu vou aplicar o passe aonde mesmo? Que movimento agora que eu vou fazer? Aí parece aqueles indivíduos fazendo manobra de pouso de helicóptero. Sabe se ele está aplicando o passo ou gesticulando um monte de bandeiras. Mas devemos esclarecer, diz Emmanuel, todavia, que o passe, aí ele reforça o conteúdo do parágrafo anterior, é uma transmissão de força psíquica e espiritual, dispensando qualquer contato físico na sua aplicação. Se ele não está preocupado agora, se nós vamos aplicar o passe longitudinal, lento, ou longitudinal, rápido, seja qual for a posição das mãos, se voltada para mim, se voltada para o paciente, vamos chamar aqui de paciente, o dito objeto do passe. Ele vai fazer uma ressalva. O contato físico é perfeitamente dispensável. E eu tenho alguns relatos trazidos por pessoas que passaram por experiências e que se sentiram aviltadas no momento em que foram submetidas, invadidas na sua privacidade, é porque temos pessoas extremamente sensíveis ao toque. E às vezes o toque, ele pode, inclusive, tirar a concentração daquela pessoa que está no momento de estar de constrição. Ela está buscando a espiritualidade e a gente toda hora, né, atingindo uma determinada região do seu corpo. Mesmo porque, se é uma transmissão de força psíquico-espiritual, o fundamento básico é que essa transmissão ela é feita no corpo espiritual de cada um de nós. Então há uma distância aí que os magnetizadores consideram como a distância segura de 15 centímetros, é suficiente para que as nossas ações já estejam atingindo mesmo a mínima expansão do corpo espiritual do indivíduo que é o objeto da nossa atenção. Bom, a casa, foi errando ali, gente, desculpe, viu? A casa e o trabalhador espírita. Vamos fazer algumas reflexões acerca dessa imagem, porque normalmente nós ficamos assim. Chegamos na instituição com uma série de interrogações. Não sei se já aconteceu com vocês aqui, mas na instituição que eu presido, já chegou gente e disse: eu gostaria de conversar com o espírito. Você fez agendamento? Senta aqui. Aí você senta para conversar. E a pessoa fica ali com aquela cara cheia de interrogação. Mas e o espírito? Sou eu. Eu sou o espírito encarnado, desempenhando uma função de atendimento fraterno.
Mas as pessoas vêm em busca do fantástico, do sobrenatural, do místico, aquilo que é encantador, e na perspectiva daquela alma é o que a atrai. Bom, entra na casa espírita, passa pelo atendimento fraterno, é encaminhado para as demais atividades. É encaminhado para o passe, a frequência às reuniões públicas, o estudo doutrinário, é convidado para o trabalho voluntário, como estamos observando, né? Existe uma equipe aqui trabalhando em prol da satisfação das demandas existenciais de outras pessoas, um gesto fantástico de caridade e de desprendimento, mesmo que hoje é domingo e nós estamos aqui pensando em dois objetivos: a instrução pessoal e o socorro material. Quantos não estão nessa perspectiva hoje? Pensando em tudo quanto é tipo de coisa. E ao escolher aqui estarmos, fizemos uma renúncia. Porque a cada escolha, uma renúncia. Não dá para estar em dois locais ou dois lugares ao mesmo tempo. Então, ao estar aqui, eu preciso estar aqui de corpo e alma. É preciso estar consciente de que aqui estou, porque senão apenas estarei de corpo presente e a minha cabeça no cardápio do almoço que terei que fazer. Embora lá em casa o almoço já está preparado desde as 6h30 da manhã, já carne temperada, não sei o quê, porque cada um foi para um canto, minha esposa foi trabalhar, por isso que ela aqui não está. Eu vim para este compromisso e ao retornarmos, segue o jogo, como diz lá o cara do Sport TV. Então é preciso estar aqui consciente de que aqui nós nos encontramos. Bom, nessa caminhada dentro da casa espírita, o convite é que de assistido, seja na condição de necessitar de um suporte psíquico, de um suporte espiritual, eu evolua para o estágio de frequentador para o adepto esclarecido, que são duas situações distintas, porque eu posso ser um frequentador da reunião doutrinária de domingo, 17 horas aqui, né? 17 horas, porque eu já não quero mais assistir missa. Eu sou apenas frequentador. Acho bacana, legal. O pessoal vai lá, canta a música, nossa, sai da casa espírita, deixa a auréola e as asas de anjo dentro da casa espírita e volta para a condição mundana. O adepto esclarecido é aquele cujos princípios fundamentais da doutrina já estão presentes no seu íntimo e ele no dia a dia se esforça para aplicá-los, fazendo da máxima da doutrina que hoje eu seja melhor do que ontem e eu posso propor amanhã ser melhor do que hoje. Então o adepto esclarecido, e aí nós estamos já nesse nível, ele é o grande ou a grande massa de mão de obra apta a se transformar num trabalhador da casa espírita. Relendo algumas obras de Filomeno de Miranda, eu encontrei essa proposta. Nós normalmente buscamos a instituição espírita tentando identificar o seu ideal. O estágio inicial nosso é o ideal da casa. É a casa que tem uma perspectiva mais de estudo, é uma casa que tem uma perspectiva de sanar os meus problemas, porque a gente acha que a casa é que vai resolver os nossos problemas, e eu achei, bom, talvez eu não vou incluí-los nessa perspectiva, vou dizer da minha experiência. Quando eu comecei a frequentar, eu achava que era a casa espírita que tinha que resolver. Eu vou lá para resolver o meu problema, mas eu achava que o problema ficava na casa. Aí eu voltava para o meu lar e percebia que os bichinhos vinham atrás, mas eu já voltava um pouco mais diferente.
Eu voltei uma segunda vez mais. Percebi que, embora os problemas continuassem, a minha relação com o problema mudou. Então eu entrei na busca do ideal da casa. E depois de muito tempo eu percebi qual é a casa do ideal. A casa do ideal. O ideal é o quê? É o desenvolvimento do amor. Então a gente passa a perceber que a casa espírita é a casa onde nós aprendemos a amar. E Armando cantou muito bem essa questão do amor, de uma forma tão sublime, sutil, que fica mais fácil amar, mesmo aquele a quem eu desconheça, mesmo aquele com quem eu não tenha um relacionamento, ou mesmo aquele que me traz algum desconforto emocional. Não me recordo de ter tratado dessa história com vocês, mas se eu falei antes, permita a adaptação. Imaginemos nós possuindo um desafeto em nossas vidas, uma pessoa com quem nós não nos relacionamos muito bem, e de repente, do nada, chegamos à instituição espírita e existe uma cadeira vazia, duas cadeiras vazias, uma eu ocupo e a outra fica ali reservada para o próximo. Obra do acaso, adivinha quem vem e senta ao meu lado? Uau! Aquela alma que me produz sensações estranhíssimas. Não vou nem dizer quem foi o autor dessa expressão, muito interessante. Eu disse, caramba, logo essa alma veio sentar ao meu lado. Qual é a primeira ideia que surge? Levantar e buscar um outro lugar. Mas aí nós nos lembramos que nós estamos em uma casa do ideal. O ideal é aquele que se almeja, se busca. Então nós somos convidados a rever os nossos pensamentos. Para complicar o exemplo, aquela criatura, também como eu, fomos convidados a compor uma equipe de trabalhadores. E adivinha em que equipe ela foi designada para com a equipe? Yes! A nossa! E como ela possuía um pouco mais de experiência e conhecimento, ela foi designada como coordenadora do passe. Uau! Vocês acham que isso é difícil acontecer? Aconteceu numa instituição que eu fui fazer uma determinada atividade. E aí uma foi reclamar com a presidente. Alguém conheceu o presidente da Casa da Fraternidade Proibida? Dona Noélia? Pois é. Aí uma foi reclamar, mas Dona Noélia, a senhora que coloca justamente nesse grupo? Eu falei, sim, minha filha, porque é justamente nesse grupo que você vai botar em prática tudo que você vem aprendendo ao longo do tempo. Mas como humana pessoa que era, ela não resistiu, se afastou da instituição, porque não conseguiu superar essas desavenças pessoais. Vejam que a casa espírita é o ambiente onde nós vamos colocar em prática tudo que nós estamos buscando no estudo. E os trabalhadores, principalmente, nós precisamos estar atentos, porque do nada nós transformamos um amigo em um inimigo. Uma palavra, por vezes, dita de forma inadvertida, causa um furor, porque nós estamos com os nossos nervos à flor da pele, muito sensíveis. E o que isso
produz na nossa atividade, é o que iremos discutir. Então vejamos, o trabalhador do passe, mas poderíamos dizer os trabalhadores de todas as áreas. Tem alguém da evangelização aqui? Olha, legal. Imaginemos que a gente tem uma dificuldade qualquer e venha para o centro, pode virar do Monte Coentro. Aí chega no centro, que eu já fiz um trabalho aqui de manhã, essas crianças, elas são parecendo pipoca dentro de panela quente. Eu acho fantástico, me divido pra caramba todo dia que eu venho aqui, quando eu venho, eu fico curtindo lá. Aí você já vem totalmente destemperado. Bom, some-se ao seu desequilíbrio ao processo de hiperatividade de uma criança. Olha, vai ser madrugada e confusão. Porque nós, naquele momento, perdemos essa condição de requisitos fundamentais. O Espírito Alexandre, no capítulo 19 de Missionários da Luz, vai dizer para André Luiz que estes são os requisitos fundamentais para aqueles que estão no mundo espiritual. E faz uma ressalva de que no mundo dos encarnados, no plano dos encarnados, embora sabedor de que essas condições muito dificilmente elas são satisfeitas, algumas delas são requisitos que nós não poderíamos abrir mão, mas suplantadas pela boa vontade, algumas deficiências, caso nós não tenhamos nesse conjunto, elas seriam de alguma forma, eu vou usar a redundância, suplantadas pelo mundo espiritual. Você chega com uma condição não ideal, mas se aquela condição é extemporânea, você pode continuar naquela tarefa. Mas se for numa linha do tempo, uma conduta costumeira, é preciso uma reavaliação. Então vamos lá. Requisitos fundamentais: ter grande domínio sobre si mesmo. É um desafio. Hoje nós vivemos um mundo onde somos bombardeados por informações, as mais diversas possíveis, interagimos com essas informações, são informações curtas, não demanda mais de 3 minutos, às vezes, de leitura, e o pior, aquilo nos tira do sério, porque nós não fazemos uma análise racional sobre veracidade, fonte, objetivo daquela mensagem. A sociologia atualmente está chamando os doutores dos 3 minutos. Nós passamos a ser doutores de um assunto que nos é enviado, nós fazemos uma leitura rápida, em 3 minutos a gente já debate, já briga. Não, mas eu recebi no WhatsApp, como se o WhatsApp fosse a expressão máxima da seguridade ou da veracidade da informação. Eu quase perdi um amigo que mora em Brasília, mais graduado do que eu, porque ele enviou para mim uma mensagem, eu fiz uma análise, fui no livro dos médiuns, fui no livro dos espíritos e fiz as minhas considerações para quê? Ah, mas a quem enviou para mim uma pessoa em quem eu confio. Mas ele, talvez quem enviou também não leu, não fez uma análise crítica, não ponderou para saber se aquela informação tem fundamentação doutrinária. Então a gente perde o equilíbrio rapidamente no trânsito, na discussão, na conversa que se transforma em discussão, porque são pontos de vista divergentes e dificilmente buscamos convergência na atualidade. A gente quer que a nossa ideia se sobreponha sobre a outra e vamos começando a pensar da seguinte forma: qual é o impacto dessa minha postura na qualidade dos meus pensamentos? A gente vai ver o quanto o pensamento interfere no nosso padrão vibratório. Espontâneo equilíbrio de sentimentos. Por que os espíritos dizem isso? Porque não é o outro que tem que falar sobre os meus sentimentos.
sou eu que tenho que pensar sobre a quantas andas os meus sentimentos. Eles estão se manifestando na busca do quê? Então não é o outro que tem que dizer a mim. Eu já estou em condições de perceber o que é que me cativa, o que é que me encanta, que tipo de lazer eu estou buscando, que tipo de música eu estou ouvindo. A música que foi aqui cantada, ela muito se assemelha à proposta de música celeste que nós encontramos em obras póstumas, quando Kardec faz um arrazoado sobre a qualidade da música. Misericórdia, o que tem aí fora hoje é a música umbralina e da pior qualidade, porque são compositores que no sono são conduzidos às regiões de baixo poder, de baixo teor vibratório, e lá recebem as inspirações para as composições que farão quando em estado de vigília. E aí sai essa... Olha, comecem a prestar atenção nas letras. Certa vez eu fiquei surpreendido porque tem uma cantora, Rihanna, eu acho que ela é norte-americana, sei lá de onde ela é. E o ritmo é interessante. Eu falei, nossa, que música gostosa. Aí nunca tinha nem parado para prestar atenção na letra, tampouco para assistir um videoclipe. Quando eu assisti um videoclipe dessa música, eu falei, caramba, era uma apologia ao sexo e ao consumo de drogas. Ato contínuo, ela já saiu do meu playlist. E eu vou assim, atualmente só tem esse padrão de música. A minha filha assim, você está parecendo um padre, um pastor evangélico. Eu falei, de boa. Entendeu, né? Porque eu começo a perceber que os estímulos exteriores que chegam a mim modificam o meu padrão vibratório. Olha, eu já errei uma rua de uma instituição que eu só fui chegar. Olha, eu saí da Pituba e lá para a Ribeira. Eu gastei, sem brincadeira, meus queridos, 1h e 45 minutos. Uma rua que eu peguei errado. Aí quando eu estava me angustiando, os nossos amigos espirituais se interferem assim, desliga o rádio. Eu falei, mas por que o rádio? Preste atenção no que você está ouvindo. Naquele momento que você errou o caminho, nós estávamos ao seu lado, siga em frente, e você estava cantando a música que estava tocando, então você não nos ouviu. Liguei o rádio, porque não tinha outra coisa para ouvir naquela época. Pronto. A partir de agora, eu estou bem mais atento. Então, o mundo espiritual, ele está em toda parte. Se eu sair da minha casa para chegar aqui e dar o passe e vim brigando com todo mundo no trânsito, olha, o estado de equilíbrio não será adquirido de improviso. E é essa perspectiva que leva-nos ao terceiro momento, alta compreensão da vida. A vida é muito mais do que simplesmente viver. A vida é um aprendizado contínuo. Qual é o conceito de vida que nós temos? É o espaço entre o berço e o fundo, tão somente? Será que os espíritos ficam dando suporte somente na sala do passe, embora tenhamos a certeza que existe uma equipe especializada para tanto? Mas e no dia a dia? Aí eu vou lá visitar Marco Antônio, vou dar uma olhada como é que ele está. Aí chega lá, e sai até de lá de fininho, para não chega não que o bicho está virado um capeta lá hoje. Não tem nem condições de ouvir as nossas sugestões. Acendrado o amor aos semelhantes. Lá no grupo, de vez em quando, da casa, é uma casa pequenininha. Tem 10% de frequentadores do que essa instituição. Mas eu pergunto assim, vem cá,
Quando a gente chega, que sentimento você experimenta em relação ao outro? As pessoas que estão, às vezes, ali, é uma comunidade mais carente, então tem pessoas que têm uma certa dificuldade até na expressão da higiene. O que você sente pelo outro? Irritação? Nada. Indiferença? Como nós olhamos o outro que está sentado à nossa frente no momento do passe? Como um irmão ou como mais um? Mais um número, mais uma letra, mais uma cor? É mais um? Ou é alguém que foi trazido pela misericórdia divina para que, por um ato voluntário do meu amor, eu pudesse servir ao Cristo por meio do passe, visando ajudá-lo no que for possível? Qual é a perspectiva de visualização do outro? Fé. A fé é muito mais do que crença. A fé é uma relação mais íntima com o Criador. Porque pressupõe um estado mental de certeza de que naquele momento, por mim eu nada posso fazer. Nada tenho para ofertar. Mas, dado o suporte que eu recebo no mundo espiritual, o que eu tenho de melhor, eu ofereço. Com uma vantagem. O que eu tenho de melhor é potencializado pela equipe espiritual. E essa profunda confiança no poder divino. Se houve uma cura, se houve um processo de desobsessão, o mérito não é nosso. Não fomos nós. Nós, na linguagem de André Luiz, nós somos aqueles beneficiários que beneficiamos. Aquele que recebe e doa. Somos intermediários do processo. Naquilo que a técnica do passe chama o passe misto. São as minhas propriedades, os meus fluidos, agora misturados com uma essência de ordem superior e direcionados para o paciente. Mas quais são os fluidos que circulam na sala do passe? É preciso que consideremos que nós temos fluidos que nos caracterizam a nossa individualidade. Que André Luiz, também nos domínios da mediunidade, e depois ele fala algo semelhante em Missionários da Luz, diz que essa identidade fluídica do indivíduo, ele denomina de personalidade magnética. Essa personalidade magnética é a constante ou o padrão vibratório que eu já adquiri. Então nós temos fluidos pessoais. Os fluidos espirituais são aqueles oriundos tanto do mundo espiritual quanto daquele agente que está auxiliando o passista no momento da aplicação. Essa imagem eu acho ela fantástica, porque ela traduz. Esse é um projeto de um jovem do estado de São Paulo que pegou toda a série de André Luiz e foi livro a livro. Agora é custosa, agora já está mais na internet, mas há um tempo atrás ele vendia e os recursos eram destinados à manutenção da instituição espírita a qual ele está vinculado. Então, umas imagens são públicas, outras não, a gente não consegue. Eu tentei contato com ele há um tempo atrás para saber se hoje essas imagens digitalizadas ele continua a vender, mas ele tem uma percepção de como transformar cenas descritas por André Luiz para que nós tenhamos uma perspectiva de como isso se opera. E é muito interessante esse trabalho. Mas, acima de tudo, nós temos os fluidos ambientais. Os fluidos que ficam na sala do passe. E André vai dizer assim: os fluidos ambientais são aqueles resultantes dos emitidos pela maioria dos frequentadores. Por frequentadores, nós temos os que são submetidos à terapia do passe,
os que aplicam o passe. Então, os fluidos salutares, até mesmo produzidos pelo paciente, vão impregnando o ambiente, a sala. E isso gera recursos ou potenciais de serem manipulados pelos espíritos orientadores para que no momento da aplicação sejam canalizados para o objeto da atenção. Aí vem a pergunta inicial. Qual é a minha personalidade magnética? Ou qual é o tônus vibratório que eu possuo? E esse tônus vibratório, esse padrão vibratório, é a resultante de 3 fatores. Pensamento, primeiro deles. Depois, sentimentos, que eu nulo. Terceiro, das emoções. Embora a emoção ela seja uma resposta orgânica, ao nós respondermos a um estímulo, seja um estímulo físico, seja um estímulo psíquico, imediatamente o nosso espírito experimenta e produz sentimentos. André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, vai dizer que o pensamento é feito de partículas. Essas partículas são submetidas a 2 fatores: a vontade e ao sentimento que os tipifica. Então, os nossos sentimentos tipificam a qualidade dos pensamentos. Mas a vontade faz com que aquela força ela seja direcionada a benefício de outrem. Por exemplo, nós poderíamos dizer que a vontade se manifesta no passe por meio do desejo. E o que é que eu desejo no momento do passe? Eu digo isso para vocês porque eu já me peguei em alguns momentos aplicando o passe, sabe, de forma tão mecânica, que eu fiquei, mas eu não me conectei com o paciente. Eu não fiz nenhum tipo de contato psíquico com ele. Embora eu não saiba qual é efetivamente o seu problema, mas é preciso que eu o reconheça como alguém que naquele momento está carente de algo. Assim como nós estamos em algum momento carentes de alguma coisa. Então, esse contato com o paciente é o momento em que as nossas forças psíquicas elas se conectam. A fração de segundos. Aí eu me habituei. Seja quem for, chegando à minha frente para que eu aplique o passe, o primeiro contato com ele que eu faço é mental. Aí eu faço uma prece. Aí, olha, você não vai fazer, né, um livro doutrinário naquele momento. Mas é algo mais ou menos assim: Senhor, aqui se encontra alguém necessitado de ajuda. Que os fartos recursos de que sou portador possam, de alguma forma, ajudar a melhorar o sofrimento dessa alma. E aí eu vou mudando. Vem um, eu sinto uma inspiração. Vem outros, falam uma outra coisa. A pessoa nem percebe, mas eu percebo que com aquele indivíduo eu estabeleci um contato. E quando a gente faz isso, diz André Luiz, nós abrimos as comportas da nossa mente para que destes orientadores espirituais vertam sobre nós essas correntes de energia que nos vitalizam ao mesmo tempo que vitalizam o outro. O passista também é beneficiado. Nós recebemos muito enquanto estamos operando a benefício dos que sofrem. Quando eu percebi isso em misericórdia, que importância tem esse trabalho? Quanto é relevante para as nossas almas, já naquela condição de não mais o adepto esclarecido, mas de trabalhador
consciente e que entende que a ausência ao trabalho vai produzir um nível de desconforto. Porque quando eu não vou ao trabalho do passe, se é algo imponderável naquele momento, um acidente, a doença de um ente querido, um trabalho que eu tenho que executar, os espíritos fazem os seus rearranjos, as suas adaptações. Agora, quando é um ato de rebeldia da minha parte, quando é um ato de indisciplina, de falta de compromisso, eu estou trazendo para a economia da minha vida um débito que lá na frente ser-me-á exigido a devida reparação. Então, ao aceitarmos o engajamento numa atividade dessa natureza, é preciso que nós mensuramos a responsabilidade e o compromisso. Não, eu vou aceitar e vou realizar sacrifícios e renúncias a benefício dessa atividade. Portanto, o pensamento é sempre dínamo vigoroso. Estamos emitindo ondas e constantemente registrando vibrações aonde quer que estejamos. E este registro de vibrações é um intercâmbio ininterrupto. Há absorções conscientes, mas há também absorções inconscientes. Neste momento, as duas estão acontecendo. A absorção consciente, que é um exemplo, Armando tocou, encantou-nos, sentimos todos emocionados e uma sensação de bem-estar. Eu senti e percebi. Mas há uma série de fenômenos acontecendo neste momento. Por exemplo, uma preocupação que nos acompanhou até a entrada, os espíritos estão tomando as suas providências, esclarecendo os que nos perseguem, auxiliando os nossos familiares que ficaram em casa, aguardando o nosso retorno. Eu estou recebendo um fluxo de energias que vão atingir a intimidade da minha célula, mas não estou conscientemente registrando isso. Porque esse processo de troca é constante. Nos bastidores da obsessão, obra de Manuel Filomeno de Miranda. E Emmanuel vai dizer algo semelhante na introdução desta obra, dos domínios da mediunidade. E na grande romagem, ou seja, na grande romagem, na grande estrada da vida, todos somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. Mas com quem eu estou sintonizado? É só observar o que nós estamos fazendo. Se o que eu estiver fazendo for considerado trabalho, lembrando que para o mundo espiritual o trabalho é toda a ocupação do tempo cujo resultado é uma utilidade para o homem ou para o seu semelhante. Porque se não for útil, é apenas emprego de tempo e gasto de energia, mas não é trabalho. Se eu estiver vendendo drogas, é emprego de tempo? Sim. Estou gastando energia? Sim. Mas qual é o resultado para o indivíduo e para a sociedade? Então, para o mundo espiritual, isso não é trabalho. Trabalho é todo esforço realizado que, além de ocupar tempo e energia, gera um resultado útil. Então, nós temos essa perspectiva. Mas, realmente, nós estamos fazendo alguma coisa que não tem conexão nenhuma com essa perspectiva de transcendência. Aí, opa, eu estou sintonizado com quem? Com quem? Esse filme que eu estou assistindo, traz que tipo de população invisível para o entorno de mim? Eu sempre brinco, é um filme muito bacana. A Morte do Demônio, Massacre da Serra Elétrica, né? Chuck, O Cemitério Maldito. São filmes assim que nós teremos uma população invisível muito, para não dizer o contrário. Então, o que eu estou assistindo fere os meus sentidos, produzem uma emoção, modulam
os meus sentimentos interferem no meu pensamento, emito ondas com quem eu estarei conectado. Aí depois eu vou lá para casa espírita aplicar paz. Relação sorridente. A expressão da felicidade não guarda relação direta com a qualidade. Porque eu posso me sentir alegre e ter tido uma experiência puramente sensorial. E que tipo de energia eu estarei apto a produzir? Portanto, todos somos médiums dentro do campo mental que nos é próprio, associando-nos às energias edificantes. Se o nosso pensamento flui na direção da vida superior, se não, nós teremos um padrão, uma personalidade magnética mais afim com os espíritos menos evoluídos. Então, isso vai interferir na dinâmica do trabalho que estamos por realizar. Lembremos-nos sempre, conversações alimentam conversações. Pensamentos ampliam pensamentos. Nossa inspiração, ou seja, aquilo que chega até nós, está afiliado ao conjunto dos que sentem como nós. Tanto quanto a fonte está comandada pela nascente. Ou seja, se a fonte da qual eu bebo água está contaminada, muito provavelmente a nascente também está contaminada. Somos auxiliados, portanto, por amigos desencarnados, ou não, e auxiliados por benfeitores em qualquer plano da vida de conformidade com a nossa condição mental. Nós vamos percebendo que para o indivíduo vinculado à atividade do passe, essa preocupação com a condição mental é de fundamental importância. E aí a gente vai perceber quais são os objetivos do passe. Quais seriam eles? Para a casa espírita, é oferecer aos sofredores do mundo aquilo que o Cristo, quando de sua passagem, ofereceu. A oportunidade de cura, de limpeza, de ressuscitar aquilo que está morto dentro de indivíduo. A vontade, a esperança. Porque muitos chegam sem esperança. Não porque estão necessariamente passando por um processo de doença terminal, mas porque o fato desagradável que ocorreu na sua experiência de vida levou ao estado de desespero tal que ele já não encontra mais respostas. Então somos nós aqueles que auxiliaremos nesse processo de mudança. E expulsai os demônios. Embora nós tenhamos espíritos que nos atormentam, há demônios que estão dentro de nós. Há demônios que estão dentro de nós. Mas relacionados ao ser, o passe oferece condições de asepsia psíquica, mudança da qualidade dos pensamentos que transitam na mente do indivíduo, que é o objeto do passe. Porque as ideias fixas, os miasmas mentais, as formas de pensamentos que ainda gravitam no entorno do campo mental do paciente são diluídas durante o passe, embora possam ser reconstruídas quando o indivíduo volta à sua vida normal, sem que ele, na casa espírita, receba as orientações mais precisas sobre essa atividade. Então nós temos responsabilidades. Olha, essa terapia pelo passe, olha, o passe é isso. É importante que você, na continuidade, frequente isso. Faça boa leitura, invista no Evangelho do Lar, porque ao fazer a asepsia e o equilíbrio mental, o indivíduo vai sentir-se bem somente na casa. Ao sair dela, ante o primeiro desafio, volta àquele estado anterior. Porque ocorre uma desimantação obsessiva. Se há um processo de percepção espiritual, na aplicação do passe,
aquele espírito ele toma um choque e ele como que é afastado. Mas ele fica afastado esperando a vítima logo ali na frente. Alguns nem entram na casa espírita. E Dona Bernadette, que é a presidente lá do Deus, Luz e Verdade, conversando com ela inúmeras vezes, ela disse: meu filho, eu quando fico aqui nos meus trabalhos, eu cansei de ver. Nós começamos a trabalhar, as pessoas elas vêm acompanhadas de uma nuvem. E essa era bardacenta, viscosa, escura. Mas ante as defesas vibratórias da instituição, o indivíduo passa e a semelhança de um filtro, aquela nuvem fica contida lá do lado de fora. Mas eles gritam, dizem: ó velha, eu estou aqui aguardando este aí sair. E eu fico compadecido. Porque quando este que busca a casa não se modifica, quando sai, com eles se reconecta. Mas alguns são permitidos a entrada, porque ao sofrerem esse processo de desimantação, a equipe espiritual do passe recambia estes seres para as reuniões mediúnicas. Podem ser reuniões mediúnicas ao mesmo tempo do passe, em outra sala. Pode ser que eles fiquem contidos para atendimento posterior. São possibilidades. Energização, revitalização, apoio a tratamentos também. Porque nós perceberemos numa lana que projetaremos essa perspectiva da energia ou do fluido que é transmitido para o paciente, ela chega até a intimidade das células e reequilibra o funcionamento dessa energia de força. Cada célulazinha é uma pequena energia energética. Energia energética é uma pequena usina de força. Então o passe tem essa função. Mas há desajustes tão profundos que somente com o tratamento também físico, por meio de interações medicamentosas, as mais variadas possíveis, encontram os fluidos o suporte necessário para a devida melhoria. Então, o passe na casa espírita é um tratamento complementar. Jamais deveremos afastar o indivíduo da continuidade das terapias que ele busca fora da instituição. Há processos, somente o quimismo, produzido pela interação medicamentosa na intimidade das células, para aquele indivíduo associado a um processo de passe, constituirão forças conjuntas para a modificação do seu tônus de saúde. Então a gente dá um complemento. Há casos de cura? Sim. Mas para que ocorra a cura efetiva, nós veremos um pouco à frente os fatores. Mas o passe também pode ser aplicado para o auxílio ao desenvolvimento da mediunidade, mas aí é um passe específico a ser aplicado nas reuniões mediúnicas ou nas reuniões de desenvolvimento da mediunidade. Porque, em alguns casos, ao aplicar o passe, você induz o indivíduo ao transe. Então, ele faculta essa mudança de perspectiva de tônus mental. Você tem um processo de dissociação psíquica produzida ou estimulada pelo passe, e você ajuda aquele médium na sua fase inicial. Depois ele tem que desenvolver a capacidade dele mesmo mudar o seu nível de consciência. Então, quais seriam os requisitos básicos? Além daqueles requisitos fundamentais que diz respeito ao aspecto da nossa condição de vida, condição mental, nós podemos dizer que, em via de regra, são três: conhecimento, saúde e conduta. O conhecimento é o conhecimento doutrinário e noções de magnetismo e fisiologia humana. É preciso que nós conheçamos como se comportam as correntes do fluido magnético,
a fisiologia, porque às vezes ele diz assim, nossa, você está com um problema no baço, aí aponta no fígado. Está alguma coisa errada. Nossa, você está com uma dor no estômago. Uau! Esse rapaz, eu devo estar em vias de morrer, né? Porque alguma coisa está errada dentro de mim. É lógico que no momento do passe, nós não estaremos em conversação com o paciente. Mas pode surgir uma forte inspiração para que o passista imponha as suas mãos sobre um determinado órgão ou sobre um determinado centro de força. E a gente fica assim, onde é que é o coronário mesmo? E o frontal é a mesma coisa que o cerebral? E o laríngeo? O cardíaco, tudo bem. Errar o cardíaco, fica assim, direita, esquerda, dá de tudo. Então, temos que ter um preparo. É lógico que você não precisa ser enfermeiro, nem técnico de enfermagem, tampouco médico, mas noções de fisiologia humana. Isso é bom até para nós mesmos. Abrindo um parênteses, mas eu discuto com a minha esposa que ela virou médica de Google, né? Ela sai do médico com parecer, aí vai no Google e já começa a primeira coisa fazendo o quê? Eu estou estudando o que eu tenho. Não, se você pudesse estudar o que você tem, você não precisava ir no médico. Quer dizer, você formado em medicina por YouTube, WhatsApp, pesquisa de site de informação. É interessante? Sim. Para ter uma noção do que está ocorrendo. Mas a quem compete? É o especialista. Então nós temos que ter conhecimento. Na questão da saúde, quando se fala em saúde psíquica, é a mente harmonizada. Porque se eu tiver um distúrbio no meu campo mental, uma desordem mental, para que aquela ordem seja restabelecida, eu precisarei de um terapeuta especializado. E provavelmente poderei até me ver forçado a usar um medicamento. E há medicamentos que alteram senso-percepção. Há medicamentos que produzem sonolência excessiva. Outros têm reações adversas. Então a mente harmonizada é um fator de fundamental importância, assim como a saúde emocional. É um estado de calma e serenidade. É lógico que se nós traçarmos um espectro chamado linha superior ou limite superior de desequilíbrio e limite inferior de desequilíbrio, há variações que são consideradas perfeitamente aceitáveis. Há dias que nós temos algum problema mais complexo no trabalho, na família, que isso eleva o nosso estado de tensão emocional. Mas o problema é, quanto tempo eu permaneço? Isso é um estado constante ou eu rapidamente volto à normalidade? Então, alterações nas nossas emoções, isso é da condição humana. Mas como gerenciar isso é que é de fundamental importância. Aí me permite um rápido exemplo. Ontem teve problema no ar-condicionado em casa, eu chamei um técnico, aí veio o cara da garantia. A primeira coisa que o rapaz falou foi o seguinte: olha, o senhor adulterou o pitbull que existe em mim, os meus demônios internos. Eu falei, alto lá, eu não adulterei nada. Aí, não, desculpa. Aí saí, como eu me conheço, falei, na música do história. Resolva aí que eu vou ali tomar um café. Aí respirei, disse, poxa, eu tenho que mudar. Vamos trabalhar de novo. Voltei. Já voltei com uma outra perspectiva. E na hora que nós nos despedimos, tanto ele quanto eu, nós nos aproximamos, pô, cara, me desculpa. Nós dois percebemos que ele usou a palavra errada e eu me senti ofendido. Ou seja, o meu orgulho, ou seja, eu saí do estado emocional, mas rapidamente voltei ao equilíbrio. Certo. Uma palavra toca lá dentro de algo que você supunha ter superado. Mas o problema é quando isso perde
no controle. E aí eu quero improvisar dentro da sala do passe. Não vai dar certo. E uma saúde física que é resultante do bem-estar preponderante. Aqui apenas a título de ilustração, que toda hora alguém fala, mas Antônio, eu bebo. Socialmente, né? Agora essa medida socialmente não tem muito bem qual o parâmetro. Mas é importante considerar o seguinte: uma taça de vinho de 200 ml, uma taça de vinho de 200 ml, ela, para ser diluída, pode demandar de 60 a 120 minutos. Quem bebe uma garrafa, na manhã do dia seguinte, não está em condições de aplicar o passe. Porque os fluidos do álcool ainda estarão transitando em nosso organismo. Agora imaginemos, no domingo, no passe na segunda. Aí no domingo a gente comeu comidas bem light. Sarapatel, porreta, comida alternativa, dobradinha. E como eu gosto muito dos meus amigos, vou dar uma terceira opção de cardápio: feijoada. Aí come. E no dia seguinte quero aplicar fácil. A carne, ela demanda muito mais tempo, de 24 a 48 horas. E vejam, sarapatel são chamadas alimentos viscerais. Então a gente está se alimentando de estruturas que serviram ao organismo orgânico para a absorção acabou a bateria. Tá ok? Beleza. Então, olha, eu não quero dizer que vocês devam parar de comer, não. Eu dizer que eu abri mão, porque eu comecei a pensar, bom, se esta é uma carne que serviu para uma estrutura de absorção de nutrientes, e depois ela trabalha na excreção, e eu vou aplicar fácil, eu já não quero nem mais comer. A saúde física passa por essa perspectiva de reeducação alimentar. Os discípulos, principalmente quando eu estou olhando agora a história de Inácio de Antioquia, o indivíduo só se alimentava de mel, de frutas secas e chás. Caramba! Índice de massa corporal zero. Hoje, segundo os pesquisadores, o último levantamento foi em 2012, 800 mil pessoas em 2012 morreram vitimadas por guerras ou assassinadas. 800 mil pessoas no mundo. 3,5 milhões morreram de obesidade. Então hoje morre muito mais de obesidade do que por uma bala. Olha que paradoxo. É lógico, existem causas as mais variadas. Mas no processo de doar fluidos, eu preciso estar preocupado com a natureza da minha alimentação. Com relação à conduta, nós já conversamos muito. Ideias otimistas, um coração nobre, hábitos cristãos. Hábito é aquele comportamento que, por força da repetição, já está sedimentado. E hábitos cristãos? É a prática das virtudes. Virtude é toda a ação que eu faço que me vincula ao bem. É preciso que nós desenvolvamos esses hábitos. Mas é preciso que eu conheça primeiro o cristianismo. Por isso é de fundamental importância o estudo doutrinário.
Porque eu começo a fazer aquela comparação, caramba, lá no centro, hoje me disseram que, por exemplo, se eu ficar virado no olho de punheta, me irritar com alguma pessoa e eu mandar um palavrão, palavra conduz uma carga eletromagnética. O verbo, porque são energias sonoras que carregam sentimentos e emoções. E quando eu despejo esse bicho tóxico na direção de alguém, seja ele quem for, que tipo de hábito cristão que eu estou evidenciando? Nenhum. Então a gente começa a se policiar, sem se condenar. A nossa consciência começa a despertar e estabelecer essas diferenciações. Então, eu ainda falo, ainda faço, mas agora eu preciso mudar. Se é difícil mudar durante todo o tempo, mas, poxa, amanhã é o passe. Na véspera, a gente já começa, pelo menos, a se preocupar. Olha, hoje eu vou dar uma segurada, vou ficar em casa. Se tem uma festa, um convite vai para uma balada para os jovens, não vá, fique em casa. Leia um bom livro. Pense na importância desse trabalho. Os espíritos precisam de nós, porque nós temos o quê que o mundo espiritual não tem? Fluido ou fluido vital. Nós possuímos um fluido que é característico da condição orgânica e de fundamental importância nos processos do passe. Mas qual é a qualidade deste fluido que eu estou a oferecer? André Luiz vai falar sobre o hálito mental. Se nós, por exemplo, tome um chá de alho e vá conversar com alguém, o cara vai botar uma máscara contra gases. Você pode ser uma pessoa boa, mas naquele momento o seu hálito está exalando um odor que causa desconforto. Aí, imaginemos naquela imagem, estamos lá do ano. Final de tarde eu passo. E durante o almoço eu me paturrei, comi de tudo. Então, bato na barriga e saio lá feliz da vida. E como vai ser? Dentro do processo digestivo, os vapores invisíveis aos nossos olhares. Embora exista, vamos ajudar esse indivíduo aí, ele é uma pessoa boa, vamos fazer uma dispersão, uma contenção aqui, acolá, mas se isso é sistemático, é disciplina. Então é preciso que nós comecemos a repensar se nós estamos, se não com todos, com a maioria, pelo menos. Mas quem recebe precisa também desses três requisitos: esclarecimento, fé e oração e dieta moral. Nossa, dieta física ali dá até problema, porque quem recebe não está preocupado. Mas pelo menos uma dieta moral. Mudar os seus hábitos. Pensar sobre o que está pensando. Começar a se preocupar com aspectos mais elevados da vida. Mas isso tudo é conseguido num processo de preparação. Então as casas, elas são convidadas a abrirem um momento para que o indivíduo perceba que isso é importante. Porque senão ele vai achar que aquilo é uma fábrica de resolução de problemas. Ele entra e sai, vai e volta. É um dia que toma passe a vida inteira sem nunca se modificar. Porque por vezes somos nós que não oferecemos isso. Olha, o passe de fundamental importância, mas olha aqui a sua participação. E o ambiente? De preferência, aplicar o passe no centro espírita, em local harmonizado, se for possível, vinculado ao atendimento fraterno, se for possível. Porque os métodos a casa estabelece. Embora os princípios e valores fundamentais devam ser observados fora do centro espírita, quando possível construir psicosferas adequadas. Há um caso que aconteceu na cidade de Juiz de Fora, que é a minha cidade natal, em que um determinado centro espírita aplicava passes dentro de um hospital. Isso virou um caso
de conhecimento do nosso movimento espírita. Só que o passe era aplicado assim, em todos os pacientes. E no dia, se é, efetivamente, eu me recordo do fato, a equipe adentrou ao leito, aplicou o passe sem o consentimento da família, porque a família não estava no momento. Mas o hospital, como todo, sabia que aquela equipe passava pelos quartos. Aí viu o que aconteceu? Morreu. O indivíduo desencarnou. E a família culpa o passe pelo ocorrido. E ele teve que fazer uma defesa. E depois, acho que o Conselho Municipal de Saúde se reuniu com as religiões, os líderes que faziam essa atividade, e aí estabeleceram protocolos. Então não basta ter apenas a vontade. Tem que ter a aquiescência se for ser aplicado fora do centro espírita. Nós já aplicamos um passe em uma pessoa que estava na UTI, nós saímos, chegamos em casa, na noite a pessoa desencarnou. A família era espírita. Graças a Deus. Não tivemos problema algum. Mas houve a aquiescência da família, solicitaram o nosso recurso. Então, algum ali dá um passe, peraí, ali é onde quem vai receber, pediu, está precisando, nós temos uma equipe preparada, porque já, olha, a gente passaria a manhã toda narrando casos e mais casos. Para fechar essa parte de exposição e nós iniciarmos uma interação, o mecanismo do passe é basicamente esse. As energias transitam do espírito que apoia o fascista, demandando um receptor, né? A corrente fluídica ou a corrente de energia passa pelos centros vitais que ativam o sistema nervoso, que dão códigos, comandos para o sistema endócrino, desaguar na corrente sanguínea as substâncias necessárias para que cheguem na intimidade da célula e atuem em favor do restabelecimento e da saúde daquele que demanda a instituição espírita. E jamais esqueçamos que os resultados do passe estão submetidos a esses três fatores. As qualidades radiantes de quem doa, a receptividade do beneficiário. Eu já apliquei passe numa jovem, quando ela, com força do namorado, buscou a nossa instrução, e ela era uma menina totalmente descrente. E ela entrou dentro da sala do passe, debochando. E eu senti que as irradiações que eu emanava na direção dela eram refratárias. Batiam e dispersavam para tudo, e algumas retornavam para mim. Eu falei, uai, que estranho. Eu nunca tinha sentido isso. Aí eu abri o olho assim, a minha estava com uma cara de um riso desse tamanho de sarcasmo. Eu falei, a postura mental, ela não está receptiva. O namorado foi, que era espírita, ela foi para acompanhar e achou aquilo tudo uma perda de tempo. Então, se eu não está em condições mentais de receber, só a misericórdia divina para resolver o problema daquela alma. Embora eu não goste muito dessa palavra, karma, com C ou K, o importante é que a questão do mérito. Quando eu ouvi o expositor falar assim, isso a minha esposa disse constantemente, a dor ainda não doeu. Então há momentos em que a pessoa precisa sentir essa dor mais profunda para que ela perceba que, se não abrir-se ante a existência do transcendente, não será no mundo da impermanência que encontrará as respostas para os seus problemas. E é justamente neste momento em que nós nos abrimos ao transcendente
ao que é permanente, a uma busca pela contato com o que há de mais divino na nossa intimidade, é como se nós estivéssemos agora totalmente abertos à possibilidade da cura efetiva. Mas às vezes a cura efetiva ela se processa pelo desencarne, que completa o ciclo. E é preciso que nós entendamos isso. A morte ela é a porta de acesso a outras possibilidades. Este talvez seja o maior aprendizado que eu tive na luta do espírito. É lógico. Quanto mais para frente essa minha experiência chegar, melhor. Mas, daqui para ali resolver, dentro do meu programa reencarnatório, que ela ocorra, eu tenho que estar, no mínimo, aberto a essa possibilidade. Então, não nos preocupemos com os resultados. Mas é importante saber que estes resultados têm fatores. E alguns deles escapam à nossa vontade. Ok? Então agora eu me coloco à disposição, caso tenha alguma possibilidade de interação, mesmo porque eu não sou detentor de nenhuma verdade. E como eu disse, não vim trazer técnicas, falar sobre questões científicas, mas trazer essa perspectiva de melhorar a qualidade dos nossos sentimentos. Obrigado. Alguma pergunta? O microfone está aqui. Marco, você falou sobre os medicamentos. E aí você disse que eles podem distorcer a percepção e provocar um sono excessivo. Quando as pessoas, o passista toma esse medicamento, qual é o aconselhamento que você dá então? Porque ele não deu passe, ele não está pronto, preparado para dar um passe em função de ele usar esse tipo de tratamento, ele fazer esse tratamento físico, além dos tratamentos espirituais que ele vem a fazer? Sim. Por exemplo, eu tive uma crise de hérnia de disco há uns 20 anos atrás. Naquele período eu fiquei mais de 8 dias sem andar. Eu achei que eu não iria voltar a andar. Na época eu tomava um medicamento chamado Tilex. Eu chamava ele Tiranossauro Rex. Fortíssimo para mim. Eu não conseguia, qualquer coisa que eu fixasse a minha atenção, eu sentia que, por mais que eu me esforçasse, eu não tinha retenção da informação. Às vezes me dava tontura. Então, na fase em que o paciente estivesse submetido a um tratamento cuja interação medicamentosa redunde em efeitos colaterais, e esses efeitos colaterais impeçam ele de estar por inteiro, ele se afasta, não é crime nenhum. O espiritual sabe disso. Se afasta, suspendeu o uso do medicamento, voltou ao seu tônus mental, ao seu estado de saúde de normalidade, e retorna à atividade. O importante era avisar. Porque tem passista e trabalhadores da casa que somem. Aí toma um chá de sumiço, ninguém sabe, não sabe se desencarnou, liga no atende, quando o WhatsApp não responde. Mas como você faz parte de uma equipe, não custa nada, fulano, dirige ao seu coordenador, olha, eu estou comunicando, eu estou em um estado alterado na minha saúde, estou sendo submetido a um tratamento, está em repouso alguns dias, fique tranquilo. Aí, de repente, a equipe do passe vai até a sua casa. E aí, aquele medicamento tem um efeito potencializado, o tempo de afastamento diminui e volta-se mais rápido à tarefa. O importante é, durante o tratamento, se produzir esses efeitos contrários, não tem problema nenhum, se afasta. Outra pergunta. Você falou sobre os requisitos básicos do beneficiário. Você falou que há o esclarecimento, a fé e a oração, a dieta moral, deveria existir uma preparação. Bom, a gente supõe,
né, que quando a pessoa chega para tomar o passe, ela está necessitando desse passe. Ou por qualquer situação, como você mesmo colocou, ou física ou emocional, ela vem porque ela descobre nela mesma que há uma necessidade disso. Mas como é que você sugere que a gente faça essa preparação antes que ele entre na sala de passe, por exemplo? Já que ele tem que estar na sala de passe em sintonia com o trabalho que vai ser feito. Você mesmo percebeu que algumas vezes você dá o passe e a pessoa não está com essa sintonia, então só mesmo a misericórdia divina aí para resolver. Então, o que você acha que a gente pode fazer antes que a pessoa entre na sala? Certo. Sem querer estabelecer uma crítica ao método que a casa adota, que eu acho que é interessantíssimo, mas as casas pequenas, elas têm mais condições de fazer essas adequações porque a frequência é diminuta. Eu acho que se já está estabelecida uma dinâmica, talvez, eu vou colocar aqui hipoteticamente, porque eu não acompanho a atividade de vocês, mas eu sei dos resultados, porque a minha filha já veio aqui, eu a encaminhei, porque são de casa não faz milagre. Eu encaminhei para as casas que a gente tem confiança. Então, a própria exposição, o tema que está sendo objeto da apresentação é uma forma de chamar a atenção para esses aspectos. Então, são temas que, por exemplo, são mais interessantes, pegam o Evangelho e façam uma relação Evangelho e hábito. Porque a pessoa diz, eu não faço. E eu não faço? Né? Já começa a se tocar. Se houver alguma possibilidade, eu não sei como é dentro da Câmara de Passe, mas tem casos, por exemplo, que lá fazem uma leitura pequenininha de um livro. As pessoas entram, a gente faz isso, né? Então, faz aquele acolhimento, sejam bem-vindos, a gente vai fazer uma pequena leitura, procure refletir sobre o que vai ser lido, de que forma isso toca a intimidade de cada um de vocês. Pronto. Supondo que isso seja suficiente. Não é. Na verdade, é tudo um conjunto. O atendimento, depois, se for o caso, as que se sentirem estimulados vão buscar o atendimento fraterno, mas existirão aqueles que sempre virão nessa perspectiva. Eu conheço uma instituição que fica perto do circuito do carnaval, a galera vai tomar passe para quê? Para que atrás do trio elétrico, os que já morreram não se empolguem em cima dele. A perspectiva é com o outro. Nós estamos oferecendo o que há de melhor. Se o outro quiser aproveitar, porque tem gente que busca o Albert Einstein. Então se melhora. Não é um hospital que é ruim. É um indivíduo que acha que o problema dele é ir no médico tomar remédio. Aí o médico dá um remédio que é amargo. Quem é que quer tomar remédio amargo? Quer tomar melzinho na chupeta. Quer tomar docinho, picolézinho, né, brigadeirinho. Isso todo mundo quer tomar. Você vai ter que tomar 10 injeções de citoneuline. Citraneulina, né? Citoneuline. Eu, quando, não sei, mas eu me lembro, eu experiência assim, muito desagradável. 10. E eu tomava uma por dia, na crise, era Dexa, Citraneulina. Quem quer tomar injeção? Tem uma senhora aqui também. Eu não só ia terminar. Quer dizer, os filmes, exceto de terror que você está colocando, filme de ação, aventura, não conta não, né? 007, Tudo conta. Tudo conta. Eu já fiz essa, eu tentei fazer isso, mas o meu orientador espiritual falou, olha, você quer continuar assistindo, esse problema é seu. Agora, veja em que hora você vai assistir e depois não reclame do que vai acontecer. O problema do filme são eu chamo de clichês mentais. O que que fica guardado? Porque o filme é como se nós estivéssemos nos alimentando. E aqui vai ganhando, aumentando a tensão. E as imagens mais impactantes ficam guardadas na memória de curto prazo. E provavelmente, essas memórias de curto prazo podem interferir no processo, no momento em que nós estivermos buscando a concentração para o processo do transe, aí vem aquele clichê e interfere. Pode surgir quando o espírito se comunica, e eu me lembro daquela cena,
a minha emoção interfere. Eu passo pelo mesmo dilema. Eu já consegui diminuir muito o leque de... Meu lazer ele está mais seletivo, mas ainda não chegou no ideal, não. Também passo pelas mesmas dificuldades que vocês, porque nós somos o mesmo barco. Fiquem tranquilos. Não me vejam como um indivíduo um avatar. Bem longe. Resgatando aqui um pouco o que você falou sobre a importância dos pacientes saberem o quanto é importante eles estarem concentrados durante o passe, quando a gente leva os entrevistados do dia para poder fazer o evangelho no lar, para poder explicar como é que faz o evangelho no lar. A gente explica um pouco, né? Não dá muito tempo para isso, como é o tratamento, e fala da importância de chegar concentrado na fila, de não estar conversando, de estar concentrado na doutrinária, e a gente explica também o quanto é importante essa conexão deles na hora do passe. Então, assim, já é uma introdução, né? É legal. Hoje o que mais causa problema é a questão do celular. Mas eu já vi experiência na hora do passe. Já desarmonizou tudo. E não, olha, os espíritos perturbadores conhecem a nossa agenda. Toda a nossa agenda de contato. Mas quando ele está lá no passe, vamos ver quem pode ligar para ele agora. Liga. Aí daqui a pouco uma alma penada liga. E eu estou lá ou recebendo ou aplicando. E esqueci de desligar o celular. Mais uma vez, bom dia. Bom dia. Eu vim aqui, estou há 8 anos, sempre digo aqui que meu ponto seguro, e também me Pernambuco, não Pernambuco. Fiz todos os cursos da casa, sou passista e atualmente estou fazendo um tratamento de auxílio fraterno e na maca. Mas gostaria logo que acabasse, porque eu tenho uma imensa alegria da paz. Me sinto assim como se estivesse levitando. E eu gostaria de saber o seguinte, mesmo a gente fazendo esse tratamento fraterno e da maca, a gente poderia trabalhar em algum departamento, ajudando uma tarde, uma manhã, mesmo fazendo os tratamentos. Eu sinto uma vontade imensa de estar sempre aqui. Pode. Se o motivo que deu causa ao afastamento ele é um impeditivo parcial, existem outras demandas da casa espírita que podem ser satisfeitas. A senhora pode sair da atividade do passe, mas se tiver qualificação, pode ir para o atendimento fraterno, que é mais a escuta e a interação, onde dispensada é a doação energética. Caso esse estado de depauperação da sua saúde, aí impeça de fazer. Então, quanto menos movimentação, melhor. Recepção, qualquer tipo de atividade do bem. A movimentação, a fibromialgia, ela impede. Mas a senhora pode ficar na irradiação mental. Não movimento os braços, mas a minha mente está produzindo matéria mental que sustenta o padrão vibratório do ambiente. Então é conversar com a equipe diretiva da casa que vai encontrar um cantinho bem adequado para que a senhora doe esse amor e manifesta no seu íntimo. Nós gostaríamos só de pedir a vocês, que são trabalhadores, existe um trabalho para nós fazermos. É bem interessante a gente manter frequência, harmonia, perguntas objetivas ao assunto, certo? Vamos trabalhar juntos daqui a pouco. Eu queria fazer 2 perguntas, se vocês nos ajudassem, óbvio, para todos os fascistas. Você falou um pouco agora, interferência no celular. Quando o passista toma um pouquinho de passe e sai para atender o celular lá fora, né? Muitas vezes ele vai, sai ou atende, ou fica conversando lá fora e volta através de passe. Certo? Eu tenho a segunda depois. Tá. Vejam só. Eu vou contar a experiência
de uma instituição que eu vou apenas omitir a casa. Eu cheguei para fazer uma atividade doutrinária, e aí normalmente eles botam a gente na saia justa. Eu sentei e estava lá conversando, falei, Marco, queria te fazer uma pergunta, já que todos estamos aqui reunidos. Olha, ainda bem que foi a pessoa, graças a Deus. Eu estou com um problema. O meu neto, ele está internado em estado grave no hospital. Eu cuido da minha filha, do meu neto. Eu entro para a sala de passe, eu fico com o celular ligado, porque eu tenho receio de que algo aconteça lá no hospital e eu tenha que sair. O que você acha? Eu acho que a senhora deveria desligar o celular. Aí eu, como assim? Você não acredita em Deus? Tem fé de que esse trabalho é um trabalho de caridade. E se Deus está no comando, o seu neto pode desencarnar com a sua, sem a sua vontade, no momento em que Deus assim lhe convier, e que não será por a senhora estar na sala ou fora dela, isso vai interferir em um processo. Então, se a senhora confia em Deus e sabe que está operando a benefício do próximo, os bons espíritos estarão dando suporte a toda a sua família. Naquele momento, nada é mais importante do que a atividade do passe. Desligue o celular, bote no modo silencioso ou modo avião. Para que ficar atendendo? Se for algo tão urgente, naquele dia, não vá. Olha, hoje é um impedimento, há um evento que está acontecendo, eu tenho que acompanhar. Bom, se você tem um evento, tem que acompanhar, vai lá. Porque senão você está em dois lugares e isso não vai nenhum. Exatamente. A minha sugestão é que nós, trabalhadores, iniciando uma atividade, confiando em Deus, nós desliguemos, coloquemos no vibracal, sei lá, mas não nos vinculemos a ele, porque perde a concentração, se vincula com outras mentes e a equipe espiritual vai ter muita dificuldade em fazer a reconexão com cada um de nós. Outra pergunta é para nos ajudar. O passista, ele dá uma série de passos. Quer que seja no plantão ou quer que seja durante a doutrinária. No final, eu estou precisando de passe, vai tomar passe. Eu vou dar a resposta que a André Luiz deu. Não é comum um passista necessitar de passe ao final de uma tarefa. Porque ele aplica o passe sendo um intermediário. Então as energias salutares passam por ele e são encaminhadas ao beneficiário. Se ele começa a sentir necessidade, tem algo de errado nele. Isso está ali, porque talvez eu não tenha tempo para fazer a pesquisa ipsilíteres e ipsiverbis. Mas são palavras do Espírito André Luiz. Porque se nós somos um intermediário, o fluxo divino passa por mim, satura os meus fluidos, eu ficarei me perguntando com quem eu estou me sintonizando. Embora numa casa espírita há um chamado princípios teledinâmicos da mente. Emmanuel vai desdobrar isso. Será que eu aqui não estou conectado com aqueles que não querem que eu aqui esteja? Não é uma reação do passe do outro, não. É uma reação do próprio indivíduo que precisa fazer um mergulho dentro de si mesmo. O que é que ele move? Sabe aquele negócio de compromisso? Ele faz essa pergunta para mim. Quando eu entro numa casa espírita, eu estou aqui porque quero efetivamente estar, ou eu vim por obrigação e tenho medo que, se não for, sobre mim pesará alguma coisa. Eu vou cometer um crime de natureza espiritual. Aí eu vou por medo. Então a gente continua naquela ação do medo. Mas se você não quer ir, não vá. Agora, faça uma pergunta. Por que eu não quero ir? Qual é o fator que está me impedindo? Mas eu não vejo
pelas conversas que fazemos, pelos estudos que temos depreendido, o passista pode sentir-se mal esporadicamente. Mas se é uma constante, é preciso que ele se faça essa pergunta. Por que eu estou sentindo toda hora necessitado? O que está descompensando em mim? Porque é daqui para lá, e não de lá para cá. Só um pouquinho, tem um aqui e tem um jovem ali. Marcos, o que serve de estudo para a gente hoje são as obras de Jacob Mello. Qual a sua impressão sobre os seus livros? Como diz o gaúcho, que isso é justo. Veja só, eu tenho muito respeito ao trabalho de Jacob Mello, como tenho respeito sobre todos aqueles que demandam tempo e dedicação para questões dessa natureza. Na minha visão, eu considero que Jacob teve dois momentos distintos. O primeiro momento de Jacob, ele diz respeito ao primeiro livro. Eu tenho em casa uma grande capa amarela. E no segundo momento, ele passa a ser um estudioso mais do magnetismo. Há questões ali que eu não concordo. Isso é uma questão pessoal. Mas eu não tenho condições de desmerecer todo o trabalho que ele realiza. E eu vou pelo lado de Emmanuel. Porque se nós ficarmos discutindo questões de métodos, são questões de soberana importância. Eu acho que o que é mais importante é a casa estabelecer o norte. Porque é muito difícil você ter numa mesma instituição grupos que demandam práticas diferentes. Então, se há uma uniformidade de práticas dentro da instituição, isso é legal, é bacana. Mas eu não aplico isso na minha casa, não importa. E, acima de tudo, nós percebemos que não será pelo excesso de gestos, não será pelo excesso de palavras que nós seremos ouvidos pelo Senhor. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Nem sempre será aquele que mais gesticular que produzirá o estado de melhora do outro. Às vezes, eu vejo indivíduos com um amor tão profundo pelo outro que ele dá apenas um abraço. E aquele contato íntimo de almas que se amam produz um efeito muito superior a qualquer tipo de método que passe. Então, em que pese todo o respeito que eu tenho por Jacob, aqui reafirmo, eu tenho sequer o conhecimento que ele possui, houve um momento em que eu me distanciei, porque eu achei que aquele caminho que ele percorre não é a minha perspectiva de dentro do movimento espírita, mas eu tenho um profundo respeito, eu só me permito discordar, assim como fico muito feliz quando as pessoas discordam de mim, mas juntos permanecemos na mesma estrada, uns suportando os outros, que eu acho que é o mais importante. Tem um jovem ali atrás, por favor. Tudo bom, Marcos? É o seguinte, eu sou meu primeiro ano como passista e eu digo assim, eu ainda estou no processo de debutante. Mas encontrei dois colegas no mesmo grupo que eu trabalho, no dia do meu, que tem um problema que eu também tenho. Isto é, somos elétricos. Nós três damos choques terríveis uns dos outros. E aí a gente tira o sapato, põe a mão na... Mas eu queria saber o porquê desse choque, porque é muito forte. E a minha colega que tem do meu lado é uma das choqueiras. Eu, ela e Gabriel. Nós sempre, quase sempre existe isso. Sim, mas as pessoas que elas recebem o passe de vocês. Então veja só. Allan Kardec faz uma pequena pincelada sobre isso quando ele vai falar sobre os homens elétricos. Pequena coisa. A parapsicologia, principalmente a parapsicologia europeia, vem desenvolvendo alguns estudos a respeito dessas singularidades. São de sliders. São pessoas que têm um composto diferente,
para a doutrina espírita nossa, esse composto diferente é a personalidade magnética, ou seja, é uma propriedade do seu corpo espiritual. Então, se nós pesquisarmos, atenção aos espíritos, olha, o perispírito é uma túnica eletromagnética. Então, você troca impressões de permuta elétrica com o outro, porque o outro tem uma estrutura perispirítica semelhante à sua. Existe um paranormal aqui no Brasil, ele mora na cidade de Brasília. O livro chama-se Um Fenômeno Magenta. Alguém está autorizado a fazer a pesquisa na internet? Por favor, quem puder, pega no Google e digita O Fenômeno Magenta. Eu acho que é esse o nome do livro. Esse indivíduo, ele tem essa propriedade tão intensa, e ele foi pesquisado, esse livro fala sobre essas pesquisas, ele foi pesquisado por cientistas dos Estados Unidos. Ele passa por debaixo de um poste, o poste desliga. Quando ele se afasta, a lâmpada liga. Ele interage com instrumentos eletrônicos. Tamanha é a particularidade do seu corpo espiritual. Então esse choque é uma resposta dos sentidos físicos a essa troca que se estabelece entre pessoas que possuem o perispírito com a mesma singularidade. Então, é como se eu colocasse o dedo na tomada. Eu vou sentir um choque. Ao retirar o dedo da tomada, eu rompo aquele contato e a corrente elétrica não mais percorre as pontas dos terminais. Então, não se preocupe. Você não vai desencarnar com força disso. Tá? Comece a pensar em que circunstâncias isso acontece. Se é só dentro da prática olha, não tem muita relação com o calçado, porque a troca de corpo espiritual para corpo espiritual. A troca é entre perispírito. Se fosse entre perispírito e objeto, a gente tem que fazer uma outra análise. Tá ok? É esse mesmo livro que eu... É esse mesmo. Eu tenho lá em casa, viu, gente? Ganhei de uma pessoa que participou dessa pesquisa. Para que vocês tenham uma ideia, os pesquisadores Pierre Weil, Stanley Kriegler, pesquisa na internet, esse cara é fera. Michael Winkler, Ken O'Donnell, Roberto Crema, Jean-Yves Leloup, são o pessoal da Universidade da Paz. E trouxeram alguns outros cientistas. Então, eles são propriedades do corpo espiritual, mas não impede a nobre amiga de fazer a doação pelo passe. Mais alguma coisa? Marcos, é o seguinte, eu sou passista da casa e trabalho no brechó, se não lugar no brechó. Sim. Teve um dia, eu sempre gostei, participo da oração, da saúde, do passe, e como meu passe, se for trabalhar. Aí chegou uma senhora por volta de 11h15 da manhã, os passistas todos já tinham saído da casa, ela chorava muito, entrou no brechó e ficou ali sentada, chorando, dizendo que o passe tremia muito. Eu falei, mas não tem nenhum passista na recepção da noite. Não estava Luiz, esses dias no Milão. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Como eu tinha participado, da oração, ele foi assim, espera um instante. Fechei o braço, na sala de casa, e atendi ela, bem específico. Né, assim, bom, eu sei que ela parou de chorar. Agradeceu muito. Não sei se fiz certo. Você fez a coisa mais certa do mundo. Porque na ausência de conhecimento, façamos igual ao Cristo. Aproximemos do indivíduo, oremos por ele e imponhamos sobre ele
as nossas mãos. Na dúvida sobre o que fazer, Senhor, eu não sei o que fazer, mas o que tu fizestes, eu assim o farei, porque tu mesmo nos falastes. E podemos fazer o que fizestes e muito mais, se assim o quisermos. Então, na dúvida, tem que pôr as mãos e orar, a benefício daquele que sofre. E estando na casa espírita, no brechó, dentro da sala, no salão doutrinário, no banheiro, onde quer que nós estejamos, estaremos dentro do ambiente o mais protegido possível. Nota 10, aprovada por outro. Tem um jovem aí. Ô Marcos, você poderia, por favor, falar um pouco sobre quais deveriam ser as atitudes ideais dos passistas enquanto a gente estiver na Câmara de Passes e que não tiver, na verdade, pacientes? Porque esse intervalo, às vezes, a gente está esperando. Então, Sim. quais deveriam ser as atitudes vitais e as ações que a gente deveria executar ali na Câmara de Passes enquanto estamos aguardando? Certo. Enquanto a atitude mental, André Luiz, ele vai narrar, né, neste capítulo relativo ao passe, e aí eu sugiro a leitura deste capítulo, ele fala que 2 trabalhadores haviam entrado e estavam ali aguardando o início das atividades, um homem e uma mulher. O homem, pelas suas próprias características, o homem, aquele personagem, ele tinha um poder de concentração e um conhecimento espiritual mais adiantado, ou seja, ele tinha um potencial radiante maior. Os 2 permaneceram em silêncio, verbal, mas em profundo estado de reflexão. Mas refletiam sobre o quê? Sobre preceitos evangélicos. Caridade, ação do bem, socorro, amor. Virtudes que nós poderíamos desenvolver no dia a dia de nossas vidas, mas que naquele momento, em não estar em atividade física e aguardando a entrada de alguém, que aqueles que estejam nessa condição o façam ou adotem uma postura mental de estado receptivo. Como às vezes a reflexão ela descamba para outros temas, eu sugiro um estado oracional. Giordano chama de meditação dinâmica. Eu acho que é esse o nome da postura. Que é o estado oracional em que nós vamos conversar com a equipe espiritual. Como diz, por exemplo, estou ali sentado. Senhor, aí você pode fazer isso, por exemplo, embora os parcos, recursos que disponho, evidenciados pelas interpretações que possuo, ajuda-me, reforça a minha vontade, supera essas minhas imperfeições. Se porventura os meus fluidos hoje não estejam no estado ideal para a doação, que os espíritos bondosos que aqui se encontrem, eles trabalhem em benefício de mim mesmo, para que eu algo possa ofertar para o outro. Claro, foram 15, 20 segundos, nesse tempo já entrou alguém. Então pode ser um estado oracional, pode ser uma reflexão. Se o hiato for maior, o dirigente ele pode fazer uma leitura para trazer todos para um único estado de concentração. Olha, vou fazer aqui uma breve leitura, aí aquele chamamento é para a equipe. O importante é nós não sairmos do ambiente, mentalmente falando. Mentalmente falando. Mas a última pergunta. Última. Ok. Ô Marco, sobre o gestual do passe, que leva muitos passistas a ficarem em dúvida do expressivo, se é cruzado, se não é. Mas e as pessoas que perdem os membros superiores, que são afastados do grupo de passe? Olha, essa é uma pergunta bastante enigmática, né? Porque se nós analisarmos o passe como doação energética e esse passe realizado por meio das mãos, fazer ou não movimentos é manipulação dos fluidos. Mas há algo que os espíritos fazem. Para os espíritos,
O pensamento e a vontade são o que para nós são as mãos. Então, se eu tiver alguém na minha instituição que por algum problema ele seja, com força da convivência, um indivíduo detentor de um amor profundo e um acendrado desejo de fazer o bem, eu jamais o tiraria da minha equipe. Eu colocaria lá sentado e disse, meu amigo, o que me falta em virtude, você, por favor, me complementa. Porque o poder mental desta criatura, embora os membros superiores dele possam estar ausentes ou em condições disfuncionais, ele pode suplantar tudo isso pela vontade, pelo pensamento. E o pensamento dele vai irradiar sobre o paciente as suas qualidades ou virtudes, assim como Jesus nos demonstra, e as virtudes dele serão capazes de manipular os fluidos trazidos por aquele que busca a casa para ser socorrido. Então ele não é um fator determinante. Mas há que se considerar a qualidade daquela pessoa que possui essa disfunção dos seus membros superiores. O tempo, infelizmente, nos reclama a atenção. Eu, por mim, ficaria até o final da manhã, mas eu tenho que voltar para casa para fazer o almoço. Eu deixo aqui o meu fraternal abraço, já sou muito feliz por ter estado aqui na manhã de hoje com vocês. Muito obrigado, gente. Gente, a gente ainda precisa fazer um trabalho espiritual, entendeu? Mas antes disso eu queria só fazer uma observação, que está com referência à casa. Nós não utilizamos o livro Jacobello como base para o nosso passe. Ele é uma referência, tanto para Al como nossa irmã Lúcia está aqui, todo o pessoal, tá certo? Assista depois tiver dúvida, pode procurar a coordenação, não tem problema nenhum. Serão reciclados, serão colocados sem problema nenhum. E também, quem tiver perguntas, faça depois para a Lúcia, para toda a equipe, que nós podemos fazer outro desses, chamar nosso irmão Marco Antônio, dirigido, vem dele, fazer à disposição nossas questões de perguntas e respostas. Tá bom? Eu gostaria de apresentar a vocês uma equipe que está livre. Todo domingo, às 6 da manhã, eles se encontram aqui. E às vezes vocês não sabem. Né? Então a sopa, são 200 sopas que estão sendo feitas hoje. Então esses fluidos é para a gente também fluidificar a sopa. Tá bom? Então imagine que 6 da manhã de domingo, o compromisso é aqui. Então antes da gente chegarem, eles fazem a oração, fazem a preparação, muito bonito. Porque a sopa não é para mitigar fome também, mas para uma questão espiritual, a gente levar frutos para eles. E agora